O som do despertador ecoou pelo apartamento sofisticado na zona sul de Belo Horizonte. Bruno Lacerda abriu os olhos e suspirou. O céu ainda estava escuro e pesado, com nuvens carregadas prometendo uma manhã de chuva intensa. Ele já sabia como o dia seguiria. Reuniões exaustivas, decisões que afetariam centenas de pessoas, uma pressão constante que nunca dava trégua. O café da manhã já o esperava na bancada, cortesia de sua assistente doméstica, mas ele apenas deu um gole no café antes de vestir sua roupa de trabalho. Bruno era consultor de empresas familiares, daqueles que organizam o que está em colapso. Não havia tempo para saborear nada. Ele nunca tinha tempo para absolutamente nada além do trabalho. O motorista particular já estava à sua espera na garagem. O trânsito da cidade estava, como de costume, um caos. Enquanto o carro avançava aos trancos, Bruno revisava documentos no tablet. Recebeu uma mensagem de seu sócio, Mário. Não se atrase. Essa reunião define o futuro do grupo. Bruno apenas bufou. Nunca se atrasava. Ou pelo menos, não por escolha. A alguns quilômetros dali, na periferia da cidade, Jéssica apertava contra o corpo o casaco fino que mal servia de abrigo para o vento gelado. O cabelo colado no rosto pela chuva fina a deixava encharcada. Os braços doíam de tanto carregar a pequena Luna, sua filha de 1 ano e 2 meses, que tentava se aninhar contra o peito da mãe em busca de calor. O que começou como uma garoa incômoda naquela manhã, agora se tornava uma tempestade implacável. Ela olhou para os lados buscando abrigo, mas o único ponto de ônibus próximo estava tomado. As pessoas, com pressa e guarda-chuvas, não olhavam para ela. Ou se olhavam, fingiam não ver. O estômago de Jéssica roncava, mas pior que a fome era a impotência. 3 dias antes, havia fugido do pequeno apartamento onde vivia com Paulo. A decisão foi tomada entre lágrimas e roxos, com Luna no colo e uma mala improvisada nos ombros. Ela sabia que ele a procuraria. Disso não havia dúvida. Mas não podia voltar. O celular, um modelo antigo, estava descarregado. E o pouco dinheiro que conseguiu esconder foi gasto em 2 pernoites em uma pensão barata. Agora, estava ali, debaixo da chuva, tentando proteger a filha com o corpo. O carro de Bruno parou em um semáforo, e ele, distraído, levantou os olhos do tablet. O vidro escurecido impedia que os de fora o vissem, mas de dentro ele via tudo com clareza. E foi então que notou Jéssica. Parada na calçada, cabelo grudado no rosto, pele pálida, os olhos arregalados de exaustão. Luna chorava baixo, suas roupinhas estavam completamente encharcadas. Algo na cena incomodou Bruno profundamente. Talvez a indiferença ao redor. Talvez a forma como aquela mulher segurava a criança, como se estivesse protegendo seu último pedaço de mundo. O sinal abriu e o carro arrancou. Bruno tentou afastar a imagem, como sempre fazia com tudo que não fazia parte de sua rotina. Não era problema dele. 5 minutos depois, enquanto tentava revisar os dados da empresa no tablet, Bruno percebeu que não conseguia se concentrar. A imagem da mulher com a bebê insistia em voltar. O desconforto no peito crescia. Ele respirou fundo e impulsivamente deu uma ordem. Vira o carro, agora. O motorista, acostumado aos caprichos do patrão, apenas respondeu: Qual rua, senhor? Bruno olhou para a chuva que desabava pela janela. Volte pelo mesmo caminho. Rápido. O carro fez uma volta brusca. Quando voltaram àquela rua, ele procurou com os olhos. Lá estava ela, encostada em uma parede, encolhida, segurando a filha com força. O desespero no rosto dela era como um soco. Bruno desceu do carro sem pensar. A chuva molhou imediatamente seu blazer caro, mas ele ignorou. Caminhou até ela e perguntou alto, tentando vencer o som da tempestade. Você precisa de ajuda? Jéssica congelou. Ninguém oferecia ajuda por nada. As palavras de Paulo ecoavam em sua mente. Ninguém se importa com você. Ninguém liga para a mulher largada na rua. Mas o homem à sua frente tinha um olhar estranho. Sério, firme, mas sem julgamento. Ela respondeu quase sem voz. Só preciso de um lugar para ficar um pouco. Bruno hesitou. Não era o tipo de pessoa que se envolvia com desconhecidos, mas algo nela
naquela criança molhada e tremendo nos braços, o impedia de virar as costas. Meu apartamento fica a algumas quadras. Tem toalhas secas, comida, um lugar quente. Pode ir até lá se quiser. Jéssica o olhou com desconfiança. Como eu sei que isso não é cilada? Bruno suspirou. Não sabe. Mas também não sei quem você é. Tome. Estendeu as chaves. Meu nome é Bruno Lacerda. Se quiser confiar, vá. Jéssica olhou para ele e depois para as chaves. Luna choramingou em seus braços. Não havia escolha. Tá, tudo bem. Pegou as chaves com dedos trêmulos. O endereço tá no chaveiro. Bruno acenou para o motorista. Leve-as e fique até ter certeza de que entraram com segurança. O homem assentiu e abriu a porta. Jéssica entrou com cuidado, abraçando Luna com mais força. Bruno ficou ali, parado sob a chuva. O que diabos ele tinha acabado de fazer? Meia hora depois, Bruno já estava em sua reunião, cercado por gráficos projetados na tela, vozes discutindo estratégias e números sendo jogados como dados. Mas sua mente estava longe. O rosto da mulher, o choro contido do bebê, o gesto hesitante com que pegou as chaves, tudo isso voltava como uma enxurrada. Tentou se concentrar, mas não adiantava. Então, o celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele abriu por instinto e congelou. Era uma foto de Jéssica e Luna dentro de seu apartamento. A imagem parecia ter sido tirada de cima, talvez de outro andar do prédio. Elas estavam secas, a bebê no colo, cobertas por um cobertor grosso que ele sabia estar no sofá da sala. A legenda abaixo da imagem arrepiou sua pele. Você sabe quem elas são? Bruno franziu o senho. Como alguém havia tirado aquela foto? Seu prédio tinha segurança, portaria, câmeras em todos os andares. Alguém estava observando? Ou pior, alguém do próprio prédio estava envolvido. O estômago se revirou. Levantou os olhos e viu seus sócios falando, gesticulando, mas já não ouvia nada. Precisava de respostas. Precisava saber quem era aquela mulher e quem estava vigiando sua casa. Menos de uma hora depois, Bruno empurrou a porta do apartamento. Não anunciou sua chegada. Não havia barulho, apenas o som baixo da chuva batendo nas janelas. No sofá, Jéssica dormia sentada, com Luna no colo. As duas respiravam com calma. Pela primeira vez em dias, a bebê dormia aquecida, em segurança. Bruno parou, observando. Havia uma estranha paz naquela cena e, ao mesmo tempo, um nó em seu peito. Ele não sabia quem ela era, mas algo dizia que sua história não era simples. O clique da porta despertou Jéssica. Seu corpo reagiu antes da mente. Apertou Luna contra o peito como um escudo. Quando viu Bruno, relaxou levemente, mas seus olhos ainda estavam atentos. Você voltou, murmurou. É meu apartamento, respondeu ele direto, e eu preciso de algumas respostas. Jéssica se endireitou devagar, como se ainda estivesse tentando entender onde estava. Eu já agradeci pela ajuda. Se quiser que a gente vá, eu entendo. Bruno ignorou a sugestão. Caminhou até o bar, serviu um copo d'água e disse: Quem é você? Jéssica hesitou. Seu olhar vagou até a estante. Lá, um porta-retrato chamou sua atenção. Ela se levantou lentamente, ainda segurando Luna. Eu conheço essa foto, murmurou. Bruno franziu a testa. Como assim? Ela apontou. Minha mãe tinha uma igual. Um homem jovem, bem arrumado, sorrindo. Ela dizia que ele tinha mudado de vida e a deixado para trás. O coração de Bruno deu um salto. Caminhou até a estante, pegou o porta-retrato e olhou a imagem. Era ele, 20 anos mais novo, numa confraternização da antiga empresa. Ao lado, uma mulher de cabelos loiros e olhos vivos. Carla, sussurrou. O nome saiu quase sem pensar. Bruno lembrou de Carla como uma paixão rápida e intensa de juventude, da época em que mal sabia o que queria da vida. Ela era alegre, determinada, cheia de sonhos. Mas assim que a rotina começou a exigir mais dele, ele se afastou. Cortou o contato. Sumiu. Sua mãe era Carla? Perguntou, olhando fixamente para Jéssica. Ela assentiu com a cabeça. Carla Lima. Bruno recuou um passo. O rosto dela,
Agora, a luz do apartamento tinha traços que ele reconhecia. O formato dos olhos, o queixo levemente inclinado. Era como olhar para o passado. "Por que ninguém nunca me disse nada?" murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Jéssica riu com amargura. "Minha mãe tentou. Escreveu cartas, deixou mensagens, mas nunca teve resposta. Depois que eu nasci, ela achou que já era tarde demais. Você já estava em outro mundo." Bruno passou a mão no rosto. Sentia-se como se uma porta tivesse sido escancarada de uma vez. "E o que aconteceu com ela?" Jéssica desviou o olhar, apertando Luna contra o peito. "Morreu há 6 meses. Câncer. Lutou o quanto pôde." Ele sentiu o chão sumir. 6 meses. Ele não fazia ideia. Nunca ligou, nunca procurou. "Eu sinto muito", disse com a voz embargada. Jéssica apenas acariciou o cabelo de Luna. "Ela se chamava Luna", disse, referindo-se à bebê. Bruno piscou. "Esse nome, sua mãe sempre dizia que se tivesse uma filha, daria esse nome." Lembrava-se de uma conversa perdida no tempo, de Carla sorrindo e dizendo que adorava o som da palavra. A lembrança bateu como uma onda. "E o pai dela?" perguntou, olhando para a bebê. O semblante de Jéssica se fechou. "Ele não está mais nas nossas vidas." A maneira como ela falou deixou claro que havia algo mais ali. "Você está fugindo dele, não está?" insistiu Bruno. Jéssica hesitou, os olhos enchendo de receio. "O nome dele é Paulo, e ele não pode nos encontrar. Nunca mais." Bruno sentiu os músculos tensos. "O que ele fez com você?" Ela mordeu o lábio como se lutar contra as palavras fosse mais difícil do que admitir o que sabia. No começo ele era gentil. Depois veio o controle, as ameaças, a violência. "Quando engravidei, ele dizia que a filha seria criada do jeito dele, que eu não tinha escolha." Bruno sentiu o sangue ferver. "E ninguém te ajudou?" Ela balançou a cabeça. "Ele tem contatos, sabe manipular." "Denunciei. Nada adiantou. Por isso fugi. Passei por 3 cidades antes de vir para cá. Mas ele sempre acaba encontrando a gente." Bruno esfregou o rosto. Tentava organizar os pensamentos. "Você acha que ele já sabe que está aqui?" Jéssica respirou fundo. "Acho que não, mas não duvido que descubra." Bruno ficou em silêncio. Parte dele queria desligar daquilo tudo. Ainda era recente demais saber que ela era sua filha, mas, ao mesmo tempo, sentia uma responsabilidade que jamais havia sentido por ninguém. Olhou para ela. "Você pode ficar aqui." Jéssica arregalou os olhos. "O quê?" "Pode ficar até entendermos o que fazer." Ela tentou dizer algo, mas não encontrou palavras. Bruno se levantou. "Mas eu quero saber quem é esse Paulo. Vou investigar." Ela hesitou, embalada pelo medo. "Você não precisa se envolver." Bruno cruzou os braços. "Eu sei, mas vou." Ele mesmo não sabia bem por quê, mas ao olhar para aquela mulher, sua filha, e para aquela bebê indefesa, entendeu que pela primeira vez faria algo que não envolvia dinheiro, contratos ou controle. E talvez fosse disso que ele mais precisava. Bruno passou a noite em claro. O que ele soube nas últimas horas ainda martelava sua mente como um tambor incessante. Jéssica, sua filha, a filha de Carla, e agora também mãe, e vulnerável, e ameaçada. O nome Paulo ressoava como uma sirene. Bruno não conhecia o homem, mas o pouco que ouvira já era suficiente para acender todos os alarmes em sua mente. A violência, o controle, a perseguição. Ele sabia, por experiência de vida e pelo convívio com tantos casos de empresas em crise emocional, que pessoas assim não recuam facilmente. Paulo era perigoso e não estava longe. Ao amanhecer, Bruno desceu para o escritório que mantinha em casa. Ligou o notebook e iniciou buscas básicas. Paulo Cássio era um ex-preparador físico, atualmente dono de uma pequena franquia de estúdios de treinamento funcional. Perfil aparentemente inofensivo, ficha limpa, presença nas redes sociais cheia de sorrisos e frases motivacionais. Mas Bruno sabia que a superfície mentia.
Aqueles que sabiam manipular a imagem pública geralmente eram os mais difíceis de derrubar. Então fez o que sempre fazia quando algo precisava ser escavado a fundo. Acionou Marcos, seu velho conhecido e especialista em investigações discretas. Mandou uma mensagem direta. Preciso de tudo sobre esse cara, inclusive o que não está nos registros públicos. O nome é Paulo Cássio. Urgente. Enquanto isso, Jéssica acordava no quarto de hóspedes com Luna ainda dormindo tranquila ao seu lado. A cama era confortável, o lençol cheirava a lavanda e pela primeira vez em dias ela tinha dormido sem medo. Mas a paz era frágil. Ainda estava ali como hóspede, como alguém temporariamente acolhida por um homem que descobriu ser seu pai e com quem ela não sabia como se relacionar. Desceu até a cozinha e encontrou Bruno preparando café. Ele parecia diferente, mais calado, com o olhar perdido. Bom dia, disse ela, segurando Luna no colo. Bom dia, respondeu ele, servindo uma xícara. Ela se aproximou devagar. Você está mesmo fazendo isso? Bruno a olhou. Fazendo o quê? Tentando me proteger, se envolvendo nessa bagunça. Ele respirou fundo. Eu descobri que você é minha filha. E mesmo que isso não mudasse tudo de imediato, muda o suficiente para que eu não consiga simplesmente virar as costas. Jéssica baixou o olhar. Eu cresci sem pai, nunca precisei de um. E eu passei a vida ignorando tudo o que não fosse relacionado ao meu trabalho, disse Bruno. Talvez a vida tenha juntado a gente agora para corrigir um pouco disso. Jéssica ficou em silêncio por um momento. Você acredita mesmo que pode fazer diferença? Bruno sorriu de lado. Acredito que posso tentar. Ela apenas assentiu. Ainda não confiava. Ainda não sabia como lidar. Mas pela primeira vez estava disposta a ver onde aquilo levaria. No final daquela tarde, Bruno recebeu a ligação de Marcos. Encontrei algumas coisas interessantes. O Paulo mantém negócios paralelos com gente de reputação duvidosa. Já foi investigado por agressão em pelo menos 2 ocasiões, mas os casos não foram adiante. Aparentemente, ele tem amigos nos lugares certos. Bruno apertou o celular com mais força. E sobre a Jéssica? Ela registrou um boletim de ocorrência há 2 anos. Alegava ameaças e agressão, mas retirou a queixa dias depois. Bruno fechou os olhos. A velha história. Medo, pressão, isolamento. Continue cavando. Quero tudo. Desligou e foi direto falar com Jéssica. Encontrou-a sentada no sofá, embalando Luna com delicadeza. Eu consegui informações sobre o Paulo. Ela levantou os olhos devagar, como se já esperasse más notícias. Ele não é só um idiota violento. Ele é esperto, sabe se esconder. Já foi investigado, mas nada ficou registrado oficialmente. Jéssica assentiu, como quem confirma o que já sabia. Ele sempre disse que era intocável. Bruno se sentou ao lado dela. Não mais. Se ele vier atrás de você, vai encontrar outra coisa agora. Você acha mesmo que consegue pará-lo? Sozinho, talvez não. Mas eu tenho recursos, contatos e principalmente vontade. Naquela noite, Jéssica se pegou observando Bruno de forma diferente. Ele não era mais apenas um homem rico e frio. Havia algo nele que ela não tinha notado antes. Um senso de responsabilidade que ia além do papel de pai. Ele estava ali, presente, e aquilo para ela era inédito. Na manhã seguinte, o celular de Jéssica vibrou. Era uma mensagem, número desconhecido. O coração dela disparou antes mesmo de abrir, e lá estava. Eu sei onde você está. O mundo ao redor pareceu parar. O chão sumiu sob seus pés. Luna ainda dormia. Jéssica pegou o celular com as mãos trêmulas e correu até a cozinha. Bruno. Ele se virou ao ouvir a voz fraca. Ele me encontrou. Ele sabe. Bruno pegou o aparelho, leu a mensagem e fechou o rosto. Como ele conseguiu esse número? Eu troquei o chip, esse número ninguém tinha. Bruno não respondeu. Ligou imediatamente para Marcos. Precisamos rastrear essa mensagem e colocar seguranças aqui, agora. Horas depois, 2 homens estavam posicionados no saguão do prédio. Discretos, mas atentos. Jéssica não sabia se aquilo a tranquilizava ou a assustava ainda mais.
Você acha que ele vai tentar alguma coisa? Perguntou. Bruno respondeu sem hesitar. Se tentar, vai se arrepender. Mas ele sabia que Paulo não era do tipo que recuava facilmente. E estava certo. Porque na manhã seguinte, Bruno recebeu outra ligação. A recepcionista do prédio, nervosa, informava. Senhor Bruno, há um homem aqui embaixo. Ele diz que precisa falar com o senhor. Disse que é um velho conhecido. Bruno gelou. Qual o nome dele? A voz do outro lado hesitou. Paulo Cássio. O sangue de Bruno ferveu. O inimigo agora batia à sua porta. Bruno permaneceu por alguns segundos em silêncio, com o telefone ainda colado ao ouvido, sentindo o coração bater como um tambor descompassado. Então, respirou fundo, assumindo o tom firme que aprendera a usar nos momentos mais difíceis de sua carreira. Não permita que ele suba. Diga que estou fora da cidade e que qualquer tentativa de entrada será considerada invasão. A recepcionista hesitou, mas concordou. Sim, senhor. Vou avisá-lo. Bruno desligou e imediatamente trancou a porta de casa, indo até o quarto onde Jéssica estava com Luna. A jovem o olhou assustada ao ver a expressão dele. É ele, não é? Bruno assentiu. Está lá embaixo, mas não vai subir. Jéssica apertou Luna contra o peito. Ele vai voltar, ele sempre volta. Bruno se ajoelhou diante dela. Dessa vez é diferente. Ele não tem mais controle sobre você. Ela abaixou os olhos, como se lutasse contra a esperança. Você não o conhece, ele é manipulador. Pode convencer qualquer um. Não vai me convencer, disse Bruno com firmeza. E se for preciso, a gente vai sair daqui. Ela levantou os olhos, surpresa. Você deixaria sua casa por nossa causa? Essa casa é só tijolo e concreto. Vocês são minha prioridade agora. Enquanto isso, Paulo saía do prédio irritado, mas com um sorriso cínico no rosto. Sabia que estava sendo observado, mas também sabia como plantar medo. Pegou o celular e mandou outra mensagem. Dessa vez não para Jéssica, mas para um contato em comum, um antigo amigo da juventude que ainda mantinha relações duvidosas. Tenho um problema para resolver. Preciso de uma visita sem rastros. No apartamento, Jéssica tentava se acalmar. Bruno ligava para seus contatos, organizando uma possível mudança. Não posso correr o risco de ele tentar algo enquanto você e a Luna estão aqui. Vamos passar uns dias fora. Um lugar discreto, onde possamos pensar com calma. Você está disposto a fugir com a gente? Perguntou ela ainda incrédula. Bruno respondeu sem hesitar. Não é fuga, é estratégia. Só até desarmarmos ele. Naquela noite, Bruno os levou para um sítio isolado nos arredores da cidade, propriedade de um antigo amigo que devia favores e sabia manter segredos. A estrada era longa, cercada de mato e silêncio. Quando chegaram, a pequena casa de campo os recebeu com lareira acesa e cheiro de madeira. Jéssica colocou Luna para dormir no quarto, com cortinas floridas e colcha artesanal. Bruno preparou café na cozinha, e os dois se sentaram diante do fogo, em silêncio. Ela quebrou o silêncio primeiro. Você parece alguém que nunca teve medo. Bruno sorriu de lado. Eu já tive. Só não deixo os outros verem. E agora? Agora, estou com medo por vocês. Jéssica observou o fogo por alguns segundos, depois disse: Quando minha mãe me contava sobre você, ela falava com raiva, mas também com uma ponta de saudade. Ela dizia que você era o tipo de homem que sempre queria consertar tudo, menos o próprio coração. Bruno engoliu seco. Ela tinha razão. E agora? Perguntou Jéssica. Agora talvez eu esteja aprendendo a consertar as duas coisas ao mesmo tempo. Os dias no sítio passaram devagar. O som dos grilos à noite, o vento nas árvores, o silêncio da distância davam a eles uma falsa sensação de segurança. Jéssica saía para caminhar com Luna no colo. Bruno montava uma pequena área de trabalho com internet limitada, mas suficiente para o básico. Aos poucos, a tensão começou a dar espaço a uma convivência mais leve. Eles passaram a conversar mais. Sobre Carla, sobre infância, sobre perdas. Bruno ouvia histórias da filha que jamais conheceu. O primeiro passo, a primeira palavra, os aniversários improvisados com bolos de farinha e guaraná. Certa tarde, enquanto Luna brincava com folhas secas no chão da varanda, Jéssica disse:
Ela parece com você. Quando franze a testa, é idêntica. Bruno olhou para a neta, o coração apertado. Espero que ela tenha mais leveza que eu. Ela tem sorte. Vai crescer com alguém que está disposto a protegê-la. Bruno a olhou sério. Ela vai crescer sabendo que nunca vai estar sozinha. E você também. Na noite seguinte, Marcos ligou. Tenho uma notícia boa e uma ruim. Bruno se afastou da varanda e atendeu em voz baixa. Fala. A boa. Conseguimos registros que ligam Paulo a atividades ilegais, inclusive ameaças a outros ex-companheiros. Há uma ex-namorada dele que está disposta a testemunhar. A ruim. Ele sabe onde vocês estão. Bruno gelou. Como? Desconfio que alguém do seu círculo contou sem querer. Talvez alguém da segurança. Bruno praguejou baixinho. Quanto tempo temos? Talvez um dia, talvez horas. Você precisa tirar elas daí. Bruno desligou e foi até Jéssica. Precisamos sair agora. Ela não discutiu. Pegou Luna e começou a juntar as poucas coisas que haviam levado. Para onde vamos? Ainda estou decidindo, mas vou garantir que ele nunca mais tenha acesso a você. E a Luna? Ela perguntou com a voz trêmula. Bruno respondeu com a firmeza de quem não recua. Ela vai crescer em paz. Eu prometo. Bruno dirigia pela estrada estreita com os faróis, iluminando apenas o suficiente para manter o controle. Já passava da meia-noite e Luna dormia profundamente no colo de Jéssica, embalada pelos solavancos suaves do carro. O silêncio entre os dois adultos era denso, não por falta de palavras, mas pelo excesso de pensamento. Cada curva da estrada parecia um lembrete de que estavam em movimento, não por escolha, mas por sobrevivência. Bruno já havia ligado para um amigo em Florianópolis, alguém de confiança que não fazia perguntas e que mantinha uma casa afastada da cidade, próxima de uma reserva natural. Pode vir. A chave está no lugar de sempre. E sim, está seguro. Foi tudo o que ele dissera. A viagem seria longa. Parariam em cidades pequenas. Evitariam estradas principais e usariam nomes falsos para o check-in em pousadas discretas. Bruno tinha experiência suficiente para saber que, quando se lida com homens como Paulo, a cautela vale mais do que qualquer confronto direto. Jéssica, sentada no banco ao lado, mantinha os olhos fixos na estrada. Estava cansada, exausta, mas com a mente alerta. Você acha que vamos conseguir escapar dele por quanto tempo? Perguntou, quase num sussurro. Bruno respondeu sem desviar os olhos da pista. Não é questão de escapar, é questão de virar o jogo. Ela olhou para ele desconfiada. E como faz isso com alguém como Paulo? Expondo o que ele é, desmontando a imagem pública que ele criou e garantindo que quando ele tentar se aproximar esteja cercado por provas, testemunhas e consequências. Jéssica ficou em silêncio. Já ouvira promessas assim antes, mas de homens que sumiam na primeira ameaça. Bruno era diferente, mas confiar ainda era um exercício difícil. Chegaram à casa em Florianópolis no fim da tarde do dia seguinte. Era uma construção simples de madeira, cercada por árvores, com cheiro de maresia misturado à vegetação nativa. A paz do lugar contrastava com o turbilhão que viviam. Bruno desceu do carro e abriu a porta com cuidado, como se algo pudesse estar à espreita, mas tudo estava calmo. Colocaram Luna no quarto e, em silêncio, organizaram o pouco que haviam trazido. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um refúgio. Jéssica e Luna passavam as manhãs caminhando pelas trilhas curtas e Bruno montava uma estação de trabalho improvisada na mesa da varanda. Recebia atualizações de Marcos diariamente e cada relatório o aproximava mais da verdade por trás da fachada de Paulo. Descobriram que ele usava o nome de outras pessoas para registrar contas, que havia indícios de extorsão em negócios paralelos e que 2 ex-companheiras o acusavam informalmente de agressões. Mas nenhuma tinha tido coragem de formalizar. Uma delas, no entanto, aceitou conversar. Bruno organizou uma videochamada entre ela, Jéssica e ele. A mulher se chamava Renata e seu rosto carregava cicatrizes que iam além do físico. Eu fugi de Paulo 3 vezes, disse ela logo no início. A última só funcionou porque eu me mudei de estado e cortei todos os laços. Mas até hoje tenho medo. Jéssica assentiu. Eu também. E agora tenho uma filha.
Não posso mais fugir. Renata olhou diretamente para a tela. Então está na hora de fazer ele parar. Bruno interveio. Se você estiver disposta a testemunhar, posso oferecer proteção, estrutura e apoio legal. Mas preciso de você nesse processo. Renata respirou fundo. Se mais alguém estiver junto, eu topo. Cansei de ter medo sozinha. Com isso, uma nova esperança surgiu. Jéssica passou a colaborar ativamente, revisando o que havia guardado. Mensagens antigas, áudios ameaçadores, fotos de hematomas tiradas com o celular antigo. Bruno organizava tudo em pastas digitais criptografadas. Estava montando um dossiê completo, algo que nas mãos certas poderia finalmente derrubar Paulo. Certa noite, depois de colocar Luna para dormir, Jéssica encontrou Bruno na varanda, olhando para o céu escuro salpicado de estrelas. Você sempre teve esse lado justiceiro? Perguntou com leveza. Ele sorriu. Na verdade, eu sempre fui o cara que evitava envolvimento. Preferia contratos e cláusulas bem amarradas a emoções. E agora? Bruno olhou para ela. Agora, descobri que algumas coisas não se resolvem com papel, se resolvem com coragem. Jéssica sentou-se ao lado. Você se culpa por ter sumido da vida da minha mãe? Ele não hesitou. Todos os dias. Ela te amou muito, mesmo depois. Eu via nos olhos dela quando falava de você. Bruno abaixou os olhos, e eu fui covarde demais para enfrentar isso. Mas agora está aqui, e não vou a lugar nenhum. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Pela primeira vez desde que se conheceram, havia entre eles não apenas um elo de sangue, mas um laço de confiança real, construído sobre dor, superação e a certeza de que, apesar de tudo, ainda era possível reconstruir. Na manhã seguinte, Bruno recebeu uma ligação de Marcos. Temos uma audiência preliminar marcada. A promotoria aceitou analisar o material. E mais, conseguimos uma medida protetiva preventiva com base nas denúncias anteriores e nos novos relatos. Bruno sentiu o peito aliviar. E Paulo? Ainda está em Belo Horizonte, mas parece estar tentando descobrir seu paradeiro. A pressa dele pode ser um erro. Bruno desligou e foi até Jéssica. Contou tudo. Ela o abraçou com força. Não por alívio apenas, mas porque, pela primeira vez, sentia que não estava mais sozinha. Luna apareceu no corredor, arrastando o carrinho de brinquedo que Bruno havia comprado dias antes. Era azul, simples, mas ela adorava. Jéssica olhou para Bruno. Ela nunca teve um brinquedo novo. Isso é tudo novo para ela. Bruno se abaixou até a altura da neta. E eu quero que ela tenha tudo o que nunca te dei. Jéssica sorriu emocionada. Você já deu mais do que eu esperava. E naquele instante, entre a fragilidade do passado e a força do presente, nascia algo inquebrável. Uma família. A medida protetiva não era uma garantia absoluta, mas dava a Bruno e Jéssica a primeira sensação real de segurança. Marcos havia feito sua parte com maestria, e agora o caso de Paulo estava nas mãos da promotoria. Restava aguardar, mas eles sabiam que o homem não esperaria de braços cruzados. Paulo não era o tipo que aceitava ser contrariado. E ainda que os registros começassem a se acumular contra ele, uma parte da mente de Jéssica continuava em alerta constante, como se sua alma estivesse programada para o medo. Bruno notava isso. Bastava um barulho diferente, um carro que passasse devagar demais na rua ou um toque no celular fora de hora para que ela ficasse tensa, os olhos buscando rotas de fuga. E era isso que o incomodava mais. Ver a filha sempre pronta para fugir, nunca para viver. Por isso, numa tarde de céu aberto e brisa amena, ele a chamou para caminhar até a beira-mar. Luna dormia, e a casa estava tranquila. Jéssica hesitou, mas aceitou. Andaram em silêncio por alguns minutos, os pés na areia fria e a mente cheia. Foi Bruno quem falou primeiro. Eu pensei que sabia o que era ser pai. Ela o olhou surpresa. Mas você nunca teve filhos, certo? Não oficialmente. Mas nos últimos dias, tenho aprendido mais sobre paternidade do que em toda a minha vida adulta. E uma coisa ficou clara. Ser pai não é só estar presente, é estar disposto a carregar junto às dores do outro, mesmo quando não são suas.
Jéssica parou de andar. Eu sempre achei que você era um desses caras que vivem em bolhas, que não sabem o que é medo de verdade. Bruno assentiu. Eu vivia em uma bolha, mas você furou ela. Sentaram-se em uma pedra grande, de frente para o mar. As ondas quebravam com leveza, como se tentassem embalar aquela conversa. Você acha que vamos conseguir vencer isso? Perguntou ela. Acho que a gente já venceu. Só o fato de você estar aqui com sua filha nos braços, dizendo o que pensa, isso já é vitória. Jéssica sorriu. Nunca imaginei que teria esse tipo de conversa com um homem que eu achava que nunca se importou. Bruno ficou em silêncio por um momento. Eu me importei. Eu só fui burro demais para saber o que fazer com isso. De volta à casa, Luna acordou e correu pela sala com o carrinho de brinquedo nas mãos, sorrindo com aquele entusiasmo que só crianças conhecem. Bruno observava tudo com carinho. Era incrível como aquele pequeno objeto azul parecia carregar a essência da transformação. Um brinquedo simples, comprado em uma loja qualquer, mas que agora representava muito mais do que diversão. Era símbolo de acolhimento, de reconstrução. Nos dias seguintes, Bruno começou a estudar as possibilidades legais de assumir, não apenas a proteção de Jéssica e Luna, mas também formalizar um vínculo familiar. Consultou discretamente um advogado especializado em direito de família e explicou a situação. Ela é minha filha biológica, mas não foi registrada. Quero regularizar isso. E mais, quero ser responsável legal pela minha neta, caso algo aconteça. O advogado foi claro. Será um processo delicado, mas com o histórico, os registros, os testemunhos e a medida protetiva, temos base suficiente, principalmente se houver a concordância da mãe. Bruno assentiu. Ela vai concordar. No fim da tarde, sentou-se com Jéssica na varanda. Luna brincava próxima, rindo e cantando músicas que inventava na hora. Quero conversar com você sobre o futuro, disse ele. Ela virou o rosto lentamente. Pode falar. Bruno respirou fundo. Eu quero te reconhecer legalmente como minha filha e quero garantir que a Luna seja minha neta de direito, além de ser de fato. Jéssica ficou sem palavras. Você tem certeza? Nunca tive tanta, mas só faço se for sua vontade também. Ela abaixou a cabeça, enxugando uma lágrima que escorreu sem aviso. Eu cresci desejando ouvir isso, e agora que ouço parece que sonhei alto demais. Mas, sim, eu quero. Na manhã seguinte, começaram os trâmites. Documentos, assinaturas, coleta de provas do vínculo biológico, declarações. Bruno fez tudo com calma, paciência e sem pressionar. Pela primeira vez, ele não tratava um processo como algo que precisava resolver com urgência. Era algo para ser sentido, vivido. E ao longo dos dias, esse processo se tornou também um rito de cura para Jéssica. Ela passou a andar com mais firmeza, a sorrir com mais frequência. Bruno notava isso com um orgulho que jamais sentira antes. Mas o mundo real não havia desaparecido. Marcos ligou novamente, agora com notícias diretas da promotoria. Paulo recebeu uma intimação para depor. Ele não compareceu, mas tentou entrar com uma liminar para invalidar o processo de medida protetiva. Bruno cerrou os dentes. E conseguiu. Não, foi negada. O juiz considerou as provas consistentes, mas isso significa que ele está se movimentando. Isso nos coloca em risco de novo, completou Bruno. Exatamente. Bruno desligou e pela primeira vez em dias voltou a sentir aquela tensão no ar. Chamou Jéssica e contou tudo. Ele ainda está tentando. Não vai parar fácil. Jéssica assentiu. Eu sei, mas agora eu não estou sozinha. E nunca mais vai estar, garantiu ele. Naquela noite, Luna adormeceu cedo. Bruno e Jéssica ficaram sentados à mesa, jantando devagar, saboreando a calmaria antes da próxima tempestade. Você pensa em voltar para Belo Horizonte um dia? Perguntou ele. Jéssica suspirou. Não sei. A cidade ainda me dá arrepios. Mas talvez, se for com você por perto, eu enfrente. Bruno sorriu. Você tem mais coragem do que imagina. Ela retribuiu o sorriso. Talvez eu tenha herdado isso de alguém. E pela primeira vez, sem sombras entre eles, pai e filha brindaram a uma nova chance. Não ao passado,
mas ao que poderiam construir a partir dele. As semanas seguintes passaram entre audiências marcadas, reuniões com advogados e uma rotina doméstica surpreendentemente tranquila. Bruno dividia seus dias entre reuniões online com clientes antigos, atualizações jurídicas com o advogado da família e as tarefas simples, mas agora essenciais, que envolviam Luna e Jéssica. Levar a menina para passear, aquecer o leite, montar brinquedos improvisados com caixas de papelão. Tudo aquilo antes impensável para um homem como ele, agora fazia parte da sua rotina com naturalidade. Não era um esforço, era um prazer. Jéssica também começava a mudar. Seus traços antes sempre tensos, agora pareciam mais leves. As olheiras haviam diminuído, e o sorriso, que antes surgia com dificuldade, aparecia com frequência. Às vezes, riam juntos de coisas bobas, como Luna tentando chamar o peixe de estimação de carro, ou do jeito como Bruno, atrapalhado, tentava aprender a fazer arroz. Ela ainda guardava cicatrizes, mas já não era refém delas. E Bruno, embora jamais tivesse imaginado ser chamado de pai, começava a se acostumar e até a desejar que isso se tornasse definitivo. Numa tarde de céu nublado, o advogado ligou com novidades. A audiência que vai decidir sobre a paternidade oficial foi adiantada. Conseguimos prioridade por causa da medida protetiva e da denúncia em andamento contra Paulo. Prepare-se. É possível que ele apareça para contestar. Bruno agradeceu e desligou. Foi direto até Jéssica, que brincava com Luna na sala. A audiência foi antecipada. Ela parou o que fazia. E agora? Agora a gente vai lá, firme, com tudo que temos e com quem somos. A viagem de volta a Belo Horizonte foi discreta. Marcos os aguardava em um carro diferente, em um local neutro. Foram direto para o hotel onde se hospedariam por 2 dias. Tudo havia sido preparado com cautela. Segurança particular, rota alternativa, registros em nome de terceiros. Bruno não deixava margem para o acaso. Na manhã da audiência, ele vestiu seu terno azul escuro, o mesmo que usava em negociações importantes. Jéssica usava uma roupa discreta, mas elegante, e segurava a Luna com firmeza. Era uma mulher decidida, ainda que o coração estivesse em sobressalto. No fórum, os 3 entraram juntos. Ao longe, Bruno viu Paulo. Estava encostado em uma pilastra, vestido como sempre, com o ar de quem se acha acima da lei. Quando seus olhos se cruzaram, Bruno sentiu um impulso, mas respirou fundo e desviou o olhar. Paulo tentou se aproximar de Jéssica, mas foi imediatamente contido por um dos seguranças. Ela se manteve firme, embora suas mãos estivessem geladas. Ele está tentando me desestabilizar, murmurou. Não vai conseguir, Bruno respondeu. Não mais. Durante a audiência, o juiz ouviu as partes com atenção. Jéssica falou com calma. Contou sua história, explicou os anos sem pai, os encontros com a mãe, a fuga, os registros de violência, o medo constante. Bruno confirmou tudo. Apresentaram os documentos, os áudios, as mensagens, as fotos. E por fim, Bruno disse em voz alta: "Essa é minha filha. Não fui pai quando ela nasceu, mas serei pai a partir de agora, pelo resto da vida." O juiz fez anotações, agradeceu e suspendeu a sessão. Do lado de fora da sala, Paulo aguardava como uma sombra. Quando os viu sair, avançou. Mas antes que pudesse se aproximar, 2 oficiais se colocaram entre eles. "O senhor está desrespeitando a medida protetiva. Se insistir, será preso." Paulo recuou, mas manteve o olhar fixo em Bruno. "Você não sabe com quem está mexendo", rosnou. Bruno olhou para ele com calma. "Agora eu sei, e você está prestes a aprender o que acontece com covardes que ameaçam mães e crianças." Foram embora do fórum sem mais incidentes. No carro, Jéssica chorou em silêncio. Não era choro de medo nem de tristeza. Era alívio. "A gente conseguiu, pai", se disse ela. Bruno apertou a mão dela e respondeu com a voz embargada: "Conseguimos, filha." 2 dias depois, o juiz homologou a paternidade oficialmente. Bruno agora era pai de Jéssica também no papel. E, como consequência, se tornou legalmente avô de Luna.
No mesmo despacho, a medida protetiva foi renovada por tempo indeterminado. Paulo ainda seria investigado criminalmente e responderia em breve por outras denúncias colhidas nos últimos dias. O cerco estava se fechando e dessa vez ele não teria como escapar. Na volta para casa, Bruno organizou um pequeno jantar, só os três. Um bolo simples, alguns balões na cozinha e o nome de Luna desenhado com giz colorido em uma lousa improvisada. Jéssica riu ao ver aquilo. Você tá virando pai de Pinterest agora? Bruno deu de ombros. Só estou tentando recuperar o tempo perdido. Luna brincava no tapete com o carrinho azul. Ainda era seu brinquedo favorito. Bruno olhou para ela e depois para Jéssica. Eu sei que não posso apagar o que aconteceu, mas quero que daqui para frente cada lembrança de vocês seja leve. Jéssica assentiu. E vai ser, porque agora a gente tem um lar. O telefone tocou. Era Marcos. Bruno atendeu no viva voz. Ele foi preso, disse Marcos direto. Paulo tentou fugir da cidade, mas foi interceptado. Um mandado de prisão foi emitido por descumprimento da medida protetiva e ameaça confirmada. O silêncio na sala foi absoluto. Depois, um suspiro de alívio. Jéssica levou a mão à boca. Bruno segurou sua outra mão com força. Acabou. Não era só a prisão de um homem. Era o fim de um ciclo de medo. A confirmação de que justiça pode sim acontecer. E naquele silêncio emocionado, Bruno sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Os dias que seguiram à prisão de Paulo trouxeram uma sensação estranha de calmaria. Era como se o ar estivesse mais leve, como se as paredes da casa respirassem com alívio. Bruno notava isso em cada gesto de Jéssica, nos passos despreocupados de Luna pela casa, nas risadas espontâneas que voltavam a ecoar pelas manhãs. Era o som da liberdade reencontrada. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém precisava olhar por cima do ombro. O medo tinha ido embora. E em seu lugar, algo novo e silencioso florescia. Pertencimento. Jéssica voltou a estudar. Matriculou-se num curso técnico de nutrição à distância, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve condições. Bruno a apoiava em tudo, sem sufocar. Apenas oferecia estrutura, confiança e o que ela mais precisava, respeito. Luna foi matriculada em uma pequena creche perto da nova casa, onde se instalaram definitivamente, longe da correria de Belo Horizonte, em um bairro tranquilo e cheio de árvores. Bruno havia vendido seu antigo apartamento. Não porque precisasse, mas porque entendeu que certas estruturas precisam ser abandonadas para que outras possam crescer. Certa tarde, Jéssica apareceu na cozinha segurando um envelope. Era o resultado da conclusão do processo de reconhecimento de paternidade, com todos os registros atualizados. Ela olhou para Bruno e sorriu. Agora é oficial. No papel, no nome, no sangue. Ele pegou o envelope, observou os documentos e depois a abraçou. Mas no coração já era assim desde o primeiro dia. Ela sorriu com os olhos marejados. A Luna vai crescer com tudo o que eu não tive. Obrigada por isso. Bruno afagou seus cabelos, como um pai que reencontra o tempo perdido e faz as pazes com a própria história. Luna crescia rápido. Já arriscava palavras, corria atrás de borboletas e pedia para ouvir as mesmas histórias toda noite. O carrinho azul, apesar de velho, seguia firme ao lado da cama. Ela não dormia sem ele. Para ela, aquele brinquedo era mais que um objeto. Era símbolo de abrigo, de memória, de afeto. E Bruno sabia que carregaria o significado daquele carrinho pelo resto da vida. Tudo havia começado ali, com uma mulher desesperada, uma criança molhada e um homem que decidiu parar e fazer algo. Um gesto pequeno que mudou tudo. Um ano depois, Bruno organizou uma pequena celebração no quintal de casa. Convidou apenas amigos próximos, vizinhos e alguns colegas do curso de Jéssica. Era o aniversário de 2 anos de Luna. A decoração era simples, mas cheia de amor. Balões coloridos, bolo caseiro com um chantilly torto, músicas infantis tocando em volume baixo. Jéssica usava um vestido leve, os cabelos soltos e o sorriso mais bonito que Bruno já tinha visto nela. Luna corria entre as mesas com seu carrinho azul nas mãos, como se fosse um troféu. Quando todos estavam reunidos,
Bruno pediu a palavra. Subiu em uma pequena escada de jardim e com a voz firme, mas emocionada, disse: Há um ano minha vida mudou. Eu conheci a minha filha e minha neta e descobri que amar é mais do que estar presente, é se tornar abrigo. Hoje, eu celebro o nascimento dessa pequena que me fez enxergar tudo com outros olhos. E também celebro o renascimento de uma família, porque a gente não escolhe o que passou, mas pode escolher o que constrói a partir disso. Todos aplaudiram. Jéssica o abraçou com força. Você virou o pai que eu esperei a vida inteira. Bruno sorriu. E você virou a filha que eu nunca soube que precisava. No fim da tarde, quando os convidados já haviam ido embora e a casa voltava a ficar silenciosa, Bruno sentou-se com Jéssica na varanda. Luna dormia, exausta de tanto brincar. O carrinho azul estava no chão, ao lado da porta. Sabe, disse Jéssica olhando para o céu tingido de laranja, eu achava que nossa história seria sempre marcada pela dor, mas você me mostrou que há espaço para recomeço. Bruno assentiu. O recomeço só precisa de coragem e de alguém disposto a ficar. Ela virou-se para ele. Você ficou. Ele sorriu. Ficaria quantas vezes fossem necessárias. Algumas semanas depois, Bruno começou a escrever um diário. Não para publicar nem para guardar para os outros, mas para si mesmo. Queria lembrar cada detalhe, cada conquista pequena, cada riso de Luna, cada progresso de Jéssica, cada gesto de afeto que antes parecia tão distante. Ele chamava o diário de Caderno das Segundas Chances. E lá, na primeira página, escreveu: Tudo começou com um carrinho de brinquedo molhado pela chuva. Hoje, esse mesmo carrinho repousa aos pés da cama da minha neta, como um guardião silencioso daquilo que jamais imaginei construir. Uma família de verdade. Se algum dia você duvidar que pequenas escolhas mudam vidas, lembre-se disso. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um colo, um olhar e alguém que diga: eu estou aqui. E estava. E se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, comente de onde você está assistindo e, se quiser receber mais histórias que emocionam, se inscreva no canal. Porque às vezes tudo o que o mundo precisa é de um pouco mais de humanidade. Até o próximo Relatos do Tio Paulo.